Estamos no ar com mais um programa Assembleia Segurança, uma discussão voltada para a segurança pública do estado de São Paulo. Sempre no nosso estúdio, especialistas no assunto a ser debatido. Um bate-papo de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, mande sua crítica, dúvida ou a sua sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje vamos falar sobre o sistema penitenciário. Durante uma revisão periódica universal que aconteceu na sede da ONU em Genebra, na Suíça, o Brasil prometeu diminuir em 10% o número de presos no país até 2019. 35% da população carcerária do país está aqui no estado de São Paulo. Aqui com a gente, Luiz Guilherme Mendes de Paiva, que é coordenador de projetos legislativos do IBCCRIM. Também Adriana Nunes Martorelli, que é presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo. E Mariana Lins, pesquisadora do Instituto de Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente nessa discussão de grande interesse, né? Eu queria começar com uma pergunta para todos vocês. É possível cumprir essa promessa? Vamos lá, vamos começar com o Luiz Guilherme, então. Olha, obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer poder debater com vocês. Não só é possível, como é desejável, né? 10% é até uma meta tímida diante de um cenário em que nós temos um superencarceramento, ou seja, o excesso de pessoas em relação às vagas disponíveis, de muito mais do que 10%. Então a gente tem aí um cenário muito grave. E esse tipo de compromisso internacional que o Brasil assume, na verdade, serve como uma maneira de articular esforços de todos os poderes, de todas as pessoas, de todas as autoridades que têm algum tipo de responsabilidade sobre isso, para tentar buscar redirecionar esses esforços. Eu acho que isso foi um passo positivo no sentido de questionar a própria utilidade do encarceramento em massa como uma política de Estado. Então, eu particularmente entendo que é bom compromisso, embora ainda tímido. Mariana. Obrigada pelo convite. A nossa avaliação, a avaliação do ITTC é de que sim, isso é possível e mais do que possível, isso é necessário, né, nesse cenário de encarceramento em massa que a gente vive, e como isso é importante também que sejam atingidas as mulheres que são encarceradas, né, que na maioria das vezes acabam sendo deixadas de lado durante esse debate e que também precisam ser atingidas por esse programa, nessas ações de desencarceramento. E a gente acredita que já existem, né, uma série de dispositivos legais que podem ser aplicados para que a gente consiga concretizar o desencarceramento. Então, acho que falta agora essa articulação, como o Guilherme colocou, dos poderes, né, acho que principalmente o Poder Judiciário, né, a gente já tem algumas inovações legislativas que permitem colocar em prática o desencarceramento, e eu acho que agora é trabalhar na prática para ver como o Poder Judiciário vai aplicar isso. Então, é possível, é necessário, acho que é tímido, a gente precisaria de, inclusive, uma redução ainda maior, mas, ao mesmo tempo, vai ser algo progressivo, né? Não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir atingir essa meta. E acho que o papel da sociedade civil é de cobrar, de fiscalizar, de estar em cima, né, vendo como isso vai acontecer na prática. Mariana disse que não é do dia para a noite, mas até 2019 acontece, Adriana? Então, como os meus colegas disseram, e eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão pulsante, cada dia mais pulsante até porque a política de encarceramento em massa que está em curso no país, ela aumenta demais o número de pessoas encarceradas. No estado de São Paulo, que é o estado que tem o maior número de encarcerados, então é um bom recorte para você fazer uma análise de como o Brasil se porta nessa questão, tem uma entrada mensal de 3 mil pessoas, né? Isso aconteceu, inclusive, a partir da modificação da lei de drogas, né? E a banalização da prisão em detrimento de uma ausência total de política de atendimento em saúde. Quer dizer, hoje a gente tem um Estado que não oferece nenhum tipo de mecanismo eficaz para a redução do conflito social, senão o sistema de justiça criminal, que é um sistema de justiça que funciona de um modo ainda muito capenga em relação à tramitação, não só a tramitação dos processos, mas também em relação aos posicionamentos que vêm sendo adotados pelo Poder Judiciário na maior parte dos estados, não é? Então a gente tem ainda um Poder Judiciário que ele se vê operador desse instrumento do encarceramento como a única saída que ele tem
para aquele fato que é fruto de um conflito social, só que o conflito social que resulta nesse fato, não há ainda uma resposta para o Estado, como políticas públicas que possam, por exemplo, incluir o indivíduo na sociedade civil, né? O aumento do encarceramento das mulheres por envolvimento com o comércio de drogas ilícitas é uma prova disso, né? Por exemplo, nós vimos acontecer aqui em São Paulo, eu estou usando São Paulo de exemplo porque é o estado que tem a maior população carcerária. E é onde nós estamos, né? Não tem como falar só do estado de São Paulo, mas claro que o nosso destaque é para o estado de São Paulo. Mas porque o tempo todo eu me refiro ao estado brasileiro, considerando também os outros estados brasileiros, né? Em que pese São Paulo ser o mais gritante em todos os sentidos, não só o número de população, mas com a atuação repressora da polícia, que aciona o sistema de justiça e resulta no encarceramento preventivo, e o número de pessoas que estão encarceradas sem ainda ter uma condenação, um ignorar recorrente do princípio da presunção de inocência, uma impossibilidade, uma inviabilidade dada à massificação do encarceramento, da individualização da prática criminal, ou seja, o indivíduo, ao momento que ele toca no sistema de justiça, ele mantém aquela invisibilidade cidadã que ele já tinha, ele se torna um número, e a análise do fato criminoso nem sempre gera para esse indivíduo a pena equivalente ao fato praticado, né? Então, assim, você não vê no processo a figura, por exemplo, do copartícipe. E nós temos copartícipes encarcerados, muitos há 9 meses, 1 ano, sem ter tido nem sequer uma audiência. A média de espera para uma audiência no Brasil, se não me engano, é um ano e 3 dias, né? E alguns preso dias. Preventivo. Então, o que nós vemos diante desse compromisso, né? O Luiz tocou num assunto que tem me incomodado um pouco, e a OAB tem vários projetos, junto com o Conselho Penitenciário, para tentar humanizar a relação do servidor com o encarcerado, gerando uma presença da sociedade civil constante, porque isso refresca a relação, né? E a gente percebe uma resistência dos outros órgãos. Então, quando ele fala que todos os órgãos envolvidos, todos os operadores de justiça têm o compromisso agora, um compromisso internacional, né? Nós estamos violando direitos humanos, isso nos deixa numa situação muito delicada nas relações internacionais nossas, que já estão muito delicadas. Já visto o encontro do G20, em que o Brasil realmente foi ignorado, na verdade, e o CNJ tomou a frente disso, muito protagonista, o CNJ, né, tentando dinamizar e repassar recursos e fiscalizar e criar metodologias para audiência de custódia, e também o mutirão, que em 3 meses eles conseguiram decidir 56 mil processos que estavam... Veja, 56 mil processos é o equivalente a 24% do total de processos penais que estão em curso no país, né? Então, eles fizeram mutirões em diversos estados e conseguiram reduzir, eles conseguiram 36 mil condenações, 4.621 absolvições e a revogação de 21 mil mandados de prisão. Ou seja, com essa operação do CNJ, com esse mutirão, que envolve uma equipe muito restrita ainda em termos de recursos humanos, não é? Eles conseguiram saltar, né, na revogação de 21 mil mandados de prisão. Então, assim, é possível reduzir os 10%? Sim, é possível. É um número até bem tímido perto do problema. Foram, assim, muito singelos nessa solução dos 10%, na verdade. Só que, assim, isto só resultará numa redução significativa se a cultura, se as políticas públicas tiverem, se o Brasil tiver um plano de trabalho, se o Brasil tiver um plano de ação, se os municípios, quando elaborarem os seus planos diretores, coisa que não acontece com a seriedade necessária, isso desde 2003, com a promulgação do Estatuto da Cidade, se os municípios levassem a sério a sua elaboração de plano diretor como instrumento de prevenção criminal, nós não teríamos chegado a essa situação patética que nós estamos. Um país que só oferece para o cidadão invisível a manutenção da sua invisibilidade num sistema de justiça criminal capenga e que agora começa a entender a necessidade de dinamizar a informatização. Tá caindo a ficha, digamos assim, né? Tá tarde, mas enfim, sempre é tempo, né? A Adriana falou sobre a lei de drogas, né? Foi a lei de drogas que causou toda essa superpopulação ou não? Queria que um de vocês falasse também sobre isso. Eu assim, na nossa visão, a gente acredita que a lei de drogas ela contribui para isso, mas não é
o único instrumento que acabou gerando Não é a única o grande encarceramento. responsável. Não é. Inclusive, na época em que foi promulgada a lei de drogas, a gente imaginava que ela teria um efeito contrário, né? Assim como a lei de medidas cautelares, assim como diversos dispositivos que têm um potencial de desencarcerar, de garantir outras formas, né, de responder a um processo criminalmente, por exemplo, ou até outras formas de ter uma sentença, de ter uma forma de cumprir uma pena, e não foi o que aconteceu com a lei de drogas. Então, ela contribuiu para esse processo, mas não é só essa inovação legislativa que fez com que o encarceramento aumentasse, né? Isso é resultado de uma ação sistemática da polícia, né, de uma ação que a gente chama de uma ação seletiva, né, uma ação que é direcionada para uma parcela específica da população, que é uma parcela que é negra, que é pobre, que vive em regiões periféricas. Então, a gente tem essa clareza, né, de como é a atuação da polícia que contribui para esse sistema, né, para inflar esse sistema, e há uma demanda também da sociedade, né, de uma maior punição para esse segmento, né? A gente costuma pensar que, na verdade, os crimes estão aí, os conflitos sociais estão aí na sociedade, né? Cada um comete também os seus pequenos ilícitos ou grandes ilícitos, só que o que chega, né, o que vai ser abordado pela polícia, capturado pela polícia, é só uma parcela. E é uma parcela específica, né, perpetrada por uma parcela também específica da população. Então, esse aumento, na nossa visão, não é apenas a lei de drogas. Ela cumpre um papel importante, sim. Acho que para as mulheres isso fica ainda mais gritante, né? 68% das mulheres hoje no Brasil estão presas por conta do tráfico de drogas, né? Por serem enquadradas no tipo penal do tráfico. Então, isso ganha uma dimensão ainda maior para as mulheres, né? Em comparação com os homens, mas não é o único fator responsável por esse grande crescimento. Luiz, eu queria que você falasse desse a sua opinião, por que a lei de drogas teve esse efeito contrário, né? Se esperava tanto uma coisa e ela provocou exatamente o contrário. A lei de drogas, ela foi construída a partir de uma concepção que modernizou, na verdade, a relação que se tinha com a questão de drogas como um problema social, como a lei via antes, né? A lei anterior era de 76, que foi fazer uma diferença aí concreta, legal, entre uso e tráfico. Para ser mais preciso, o porte de drogas para uso pessoal ou o tráfico de drogas. Então, a ideia que estava por trás da discussão da lei era de fazer essa diferenciação e, portanto, evitar que pessoas que não estão envolvidas na economia do tráfico pudessem sair do sistema. E qual que foi a contrapartida na hora? Atendido pela saúde, Exatamente. Né? Então, e aqui eu não vou nem entrar na questão que na verdade a gente deveria entrar, que a Adriana colocou, que é como nós não oferecemos outras formas de manejar essa situação que não do sistema de justiça criminal. Mas a lei, ela optou por manter criminalizado o porte de drogas para uso, mas não aplicar a ele uma pena de prisão. Como contrapartida, aumentou-se muito a pena para o tráfico. Então, retirando, por exemplo, uma possibilidade teórica de se substituir a pena de prisão por penas restritivas de direito, penas alternativas à prisão. Essa proibição acabou sendo alterada pelo Supremo lá na frente, mas o fato é que se traduziu ali nessa lei de 2006 uma cultura, a cultura de que não vamos oferecer prisão para os usuários, mas nós vamos aumentar a prisão para os traficantes. Qual que foi o problema na prática? É muito difícil você fazer essa separação. Esse julgamento, Essa análise. E aí, quando a Mariana coloca a questão da polícia, no caso da lei de drogas, definir quem é usuário e quem é traficante acaba sendo uma atribuição da polícia no momento do flagrante. E o que as pesquisas nos dizem? Que essa prisão, ela em geral acontece em flagrante, em patrulhamento de rotina. O que isso quer dizer? Que elas não decorrem de uma investigação, de uma análise prévia da economia, buscar direcionar essa repressão aos escalões mais altos da economia da droga. Então, a lei acabou, pelo próprio funcionamento do sistema, focando preferencialmente nessa zona limítrofe entre o que é uso e o que é tráfico, que realmente não faz qualquer diferença na economia criminal. Se
Se eu continuo prendendo essas pessoas que nós estamos prendendo, a economia do crime, o tráfico ali não sofre nenhuma abalo. Continua do mesmo jeito. A pessoa simplesmente é substituída. Ao contrário, né, o que nós temos defendido no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais é que esse tipo de encarceramento reforça o poder das organizações criminosas na medida em que eu organizo o crime a partir das prisões. Eu tenho prisões absolutamente superlotadas, controladas por organizações criminosas que atuam no mercado ilícito de entorpecentes também. E cada vez que eu prendo uma pessoa que é uma pessoa que é irrelevante nessa economia da droga, eu coloco ela e organizo necessariamente por meio das organizações criminosas. Então, a nossa expectativa na lei de 2006, que era direcionar a repressão aos escalões mais altos, à economia da droga, ao fluxo do dinheiro, acabou frustrado por uma realidade, aí sim concordo plenamente, há uma realidade que é sistêmica do nosso, na verdade do direito penal ocidental há 400 anos, que é, a gente foca, ele é construído para focar nas pessoas mais vulneráveis. Nós temos exceções que confirmam a regra. Você vai ter ali um grande traficante, você vai ter agora cada vez mais políticos no sistema penal, mas é uma porcentagem absolutamente ínfima. Diante do todo, né? Diante do todo. O perfil das prisões e o perfil das prisões por drogas, que foi o objetivo da pergunta, é muito claro. São pessoas jovens, são pessoas negras, são pessoas que não têm sequer o ensino fundamental completo, pessoas que, se estiverem envolvidas na economia do tráfico, estão ali na ponta. São pessoas cuja prisão não vai fazer qualquer diferença do ponto de vista da repressão penal, mas que vão fazer muita diferença no sentido de arregimentamento pelas organizações criminosas. Ali nós estamos, na verdade, reforçando o problema de segurança ao invés de melhorar. Então, temos que repensar. Que é o perfil carcerário que a gente tem aqui. Só para dar alguns números, né? São 55% dos presos no Brasil têm entre 18 e 29 anos, né? 61,6% negros, 75,8% têm até o ensino fundamental completo, 28% responde pelo tráfico de drogas, que é do que estamos tratando, né? 25% roubo, e aí seguido por furto e homicídio. São dados do Infopen de 2014 que reflete muito isso. Esses mesmos dados, Carla, trouxeram um elemento importante para a gente pensar sobre essa política de droga que está em vigor. Eu concordo totalmente com o Luiz, porque quando você deixa abstratamente a possibilidade para que o delegado de polícia, no momento da elaboração do auto de prisão em flagrante, ele defina que, em razão da quantidade, as circunstâncias do fato, o perfil da pessoa que ele está ali recebendo na delegacia, essa pessoa está em uma prática de uso próprio ou uma prática que envolve comércio de droga ilícita, você realmente enfraquece toda a possibilidade de você ter uma definição daquele tipo, separando, como o Luiz falou. Só que esses mesmos dados do Infopen, o Brasil não tem uma tradição de trabalhar com dados estatísticos, né? Tanto que os primeiros dados que surgiram do Departamento Penitenciário Nacional, veja bem, no ano de 99, o Departamento Penitenciário Nacional já existia, a distribuição do recurso federal para os estados implementarem suas políticas de encarceramento vem por meio do Departamento Penitenciário Nacional, a partir dos convênios que são apresentados pelos estados, e essa demanda, essa distribuição de recurso federal, elas devem se basear em demandas que são apresentadas por números. Esses números não existiam, né? Então, finalmente, nós tivemos um levantamento em 2011, foi publicado em 2013, aí esse levantamento foi tirado do ar pela nova gestão do DEPEN, aí foi feito um outro levantamento com uma nova metodologia estatística, talvez um pouco mais aprimorada, e o que se observou, tanto numa informação quanto outra, que pela primeira vez na história do encarceramento, os números nacionais indicam que o crime primeiro praticado no Brasil é tráfico de drogas. Então, assim, eu discordo um pouco em relação ao fato do tráfico não ser hoje a maior causa de encarceramento banal, o que eu quero dizer, né? Óbvio, nós temos crimes gritantes, crimes que envolvem serial killers, crimes de homicídio, de impacto, sequestro e tal, né? Roubo, que era sempre pioneiro, que envolve a questão patrimonial, e aí a gente entra nesse pensar sobre, afinal, até que ponto o tráfico é um crime patrimonial.
Porque muitas vezes o dono do negócio, ele não usa. Eu fui ouvidora da Fundação Casa por 6 anos e eu conheci adolescentes interessantes, inteligentes, e que o Dr. Alvino Augusto de Sá, um pesquisador, um criminólogo respeitadíssimo, ele coloca a pouca eficácia da pena de prisão, porque você está diante de um garoto de 16 anos, que aos 16 anos ele está cumprindo uma medida socioeducativa por tráfico de droga, ele é gerente de biqueira, ele é de uma família de comerciantes, ele não usa a droga. E a biqueira dele estava garantida, porque quando ele saísse ele ia voltar. Ele tem poder de decisão, ele tem proatividade, ele tem capacidade gerencial. Não é? Desperdício de humano. É um desperdício de talentos, esse modo com que nós fazemos. E aí você fala, nossa, mas então você está defendendo que este menino... Então, este menino se soma àqueles outros tantos meninos que o encarceramento em medidas socioeducativas, porque é encarceramento, já a aplicação de medidas socioeducativas para o adolescente autor de ato infracional, o número de adolescentes autores de ato infracional, eu pasmei quando eu vi esse indicador em 2012, aumenta muito mais no interior e no litoral do que nas capitais, o que reforça o meu pensamento em relação à ausência total, à falta de compromisso, de responsabilidade dos gestores públicos, de quando você assume a gestão de um município, não é, que recebe recurso per capita, que muitos deles, a gente tem 168 unidades prisionais espalhadas no estado, mais 15 em processo de construção, pode construir mais 500 mil prisões. O que tem que ser revertido é a política do estado, né? Nós temos um estado policialesco, um estado que não tem nenhum compromisso, aliás, veja bem, é tão policialesco e tão sem compromisso, e o crime organizado, ele é tão mais forte do que a gente imagina, os donos da mercadoria e das fronteiras, eles são tão mais poderosos que a gente vai fazer cócegas encarcerando essa juventude preta, pobre e descamisada e sem educação, né? Olha aqui, um exemplo recentíssimo que me deixou realmente muito irritada, porque eu vejo nosso país naufragando dia a dia em termos éticos, a corrupção corroendo tudo e todos. O que é que você falou? Eu ultimamente estou jogando papel de lixo no chão, eu nunca fiz isso. Eu não pensava a esse respeito. A gente está sendo contaminado por uma conduta cidadã irresponsável. As pessoas estão nervosas, tensas, desacreditadas. E aí, quando você vê a notícia da prisão do Breno Fernando Solo Borges, filho da desembargadora lá do Mato Grosso do Sul, na verdade, em 2 segundos, ainda tomou um pito o juiz que se atreveu a expedir um mandado de prisão e pretendeu manter preso esse rapaz, que foi preso com armamento, não, por favor, eu faço questão de passar, armamento, droga de alto potencial, armamento de alto potencial ofensivo, droga numa quantidade significativamente interessante para os donos da rede de comércio de droga, envolvendo sim, e eu quero ver quem é que vai apurar isso, porque imagina, o Poder Judiciário é praticamente inatingível, na verdade, então quem que vai apurar essas relações que estão sendo estabelecidas com a usurpação de um espaço público que tinha que estar sendo usado por um servidor público, concursado e que tem que servir a população. Ele é pago pela população para pensar na missão dele, na função social que ele tem. Então é uma usurpação que a gente verifica acontecendo em todas as esferas de poder, não é só no judiciário não, com todo respeito, eu atuei também no legislativo, atuei no executivo, atuei no judiciário e graças a Deus hoje eu estou na minha advocacia, que pelo menos a advocacia tem uma liberdade poética de se rebelar contra todo esse estado de coisas que nós estamos vendo. Então, veja, a droga encarcera sim, a população carcerária brasileira aumentou em 10 anos 617%, o número de mulheres mais do que triplicou, proporcionalmente o número de mulheres encarceradas é maior do que a dos homens, proporcionalmente, os homens continuam sendo a maioria, mas o número de encarceramento de mulheres nesses 10 anos é muito maior do que o número de homens. E aí você vai ver o tipo de delito que elas praticam. E aí você vai numa unidade prisional. Aí você vê uma operação bombástica, maravilhosa, acontecida recentemente na Cracolândia, na verdade. Vamos valorizar o centro, na verdade. Vá lá no CDP feminino de Franco da Rocha para você ver o que está acontecendo. Você vê uma Cracolândia que anda. E por que isso? Porque o interesse do Estado, seja o Estado de São Paulo, Estado Federal, sei lá, o Estado-nação brasileira, o interesse não é o cidadão dependente químico que está lá sem era nem beira, desmotivado, desacreditado, que se envolve com a droga e precisa de tratamento e apoio. Não é. O interesse é imobiliário, sei lá qual é o interesse. Mas o fato é que essas pessoas recolhidas e que a gente vê sendo ou são espalhadas ou são encarceradas. Eu quero que alguém no estado de São Paulo me apresente um número de internações psiquiátricas responsável
responsável, com parceria com a rede pública, não é? Com a indicação do espaço do atendimento, método desse atendimento. E você me desculpa, eu fico um pouco irritada, porque assim, essa é a poesia da advocacia, você não ter vinculação com ninguém, e você não ter, embora, e por escolha, né, ter experimentado de tudo para aprender como funciona, e agora poder estar aqui nesse programa, que eu acho altamente relevante, para poder denunciar isso e realmente, assim, fazer com que a sociedade civil, que está tomando tanta psicotrópico, inclusive eu estou parando o meu, por isso estou muito tensa, né, a gente toma tanto psicotrópico para se acalmar diante de tudo, que a gente fica inerte. Estamos aí vendo o trem passar, inertes com as nossas tarjas pretas. Eu tenho essa sensação. Mariana, você queria complementar? Sim, quando você mencionou o caso do Breno, né, Breno Borges... Breno Fernando Solo Borges. Isso, filho de uma desembargadora. Filho da Tânia Garcia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Isso. E integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Isso, eu acho que ele contrapor esse exemplo ao caso do Rafael Braga, preso no Rio de Janeiro, eu acho que traz um pouco dessa concretude quando a gente fala de seletividade penal, que era o que eu comecei falando em relação à lei de drogas, e aí a gente pensar como isso se dá na prática, né, a partir dessa contraposição. Vamos explicar então o caso do Rafael, que a doutora explicou, né, o caso do Breno. Vamos explicar. Na verdade, assim, o Breno ele foi preso, ele foi detido, né, com 129 quilos de maconha e todo o arsenal que a Adriana já colocou. E o caso do Rafael Braga, né, ele foi a primeira detenção, a primeira passagem criminal foi por conta ele portava pinho-sol, né, e isso foi considerado como algo perigoso. E aí ele teve uma condenação nesse primeiro processo, depois ele saiu. E aí depois ele foi preso de novo por portar 9 gramas de maconha. Ele era usuário, né? Mas ele estava portando para seu uso, 9 gramas de maconha. E ele foi condenado a 10 ou mais de 10 anos, se eu não me engano, 10 ou 11 anos de prisão, no regime fechado, por 9 gramas de maconha. E aí a gente olha, né, e pensa, bom, qual é a diferença desses dois... Reincidente, pinho-sol, pensei que era cândida, mas não era maconha. Qual é a diferença desses dois casos, né? A diferença tá na cor da pele. Rafael Braga é uma pessoa negra, Rafael Braga é uma pessoa pobre, né? É uma pessoa que tinha uma relação com o uso de drogas. E aí a gente vê em relação ao Breno, né? Tipo, não, é uma pessoa branca que tem ali uma família, que tem um poder que pode influenciar numa decisão de prisão e liberdade. Então, acho que isso dá uma concretude de como isso acontece na prática, né? Essa seletividade que eu mencionei, que na maioria das vezes é iniciada pela polícia, mas também é continuada pelo Poder Judiciário, né? E aí, realmente, o tráfico de drogas acaba desempenhando um papel imenso, né, no encarceramento. E... Pode complementar, pode terminar. Não, na verdade era isso. Eu acho que tem uma outra questão que é interessante da gente pensar a relação do uso, né, e da prisão pelo uso de drogas com uma nova realidade, na verdade não tão nova, mas algo que tem aumentado dentro do sistema carcerário, que é a medicalização das pessoas dentro das prisões, né? O ITTC fez uma pesquisa recente chamada Mulheres Sem Prisão. A gente entrevistou uma série de mulheres presas e a gente tem um trabalho já de 15 anos, né, com mulheres presas migrantes em São Paulo. Mas, na verdade, durante a pesquisa, o que a gente detectou, e conversando com pesquisadores que também fazem campo com homens presos, é que cada vez mais essas pessoas têm como receita remédios controlados, né? E aí as pessoas são presas por usarem drogas ilícitas, e aí elas saem dependentes de drogas lícitas. Né? E aí a gente fala, bom, isso é extremamente esquizofrênico. Só mudou a droga, né? Sim. A gente vai fazer um intervalinho e já volta com esse assunto depois do intervalo. O Assembleia Segurança faz uma pausa bem rapidinha, não saia daí que daqui a pouco a gente volta. O programa Assembleia Segurança está de volta e hoje falamos sobre o sistema penitenciário no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Aqui com a gente, Luiz Guilherme Mendes de Paiva, que é coordenador de projetos legislativos do IBCCRIM. Também Adriana Nunes Martorelli, que é presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. E Mariana Lins, pesquisadora do Instituto de Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC.
Lembrando que você também pode participar do nosso programa, mande sua crítica, dúvida ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. No bloco anterior, Mariana, você estava falando sobre as drogas lícitas e ilícitas, né? Os presos são detidos por usarem, né, por culpa das drogas ilícitas e saem de lá fazendo uso das lícitas. Esse encarceramento não está agindo muito onde a saúde devia agir? Sim, sem dúvidas, e acho que essa perspectiva de saúde, de cuidado, né, de prevenção e que respeite também as vontades das pessoas, né? Acho que a questão da vontade, né, de ser uma política que respeite o quanto aquela pessoa quer participar também de um tratamento, isso é algo fundamental. Diversos médicos já têm colocado a importância de ser algo central, né? Excepcionalmente, em casos de surto, enfim, a gente pode pensar em uma política pontual que seja um pouco mais incisiva, mas de uma forma geral, como tratamento, a pessoa precisa manifestar a sua vontade em relação a isso. Mas eu acho que tem uma questão que é fundamental, que passa pelo encarceramento em massa e essa relação com os medicamentos que eu estava mencionando, que é esse processo, né, de definhamento que as pessoas vão passando dentro da prisão, né? Por que elas começam ou a pedir medicamentos controlados ou a terem esses medicamentos controlados receitados por médicos, enfim, por quem estiver ali para atendê-las. Porque elas passam por uma série de violações de direitos dentro da prisão, né? A gente tem, às vezes, um imaginário de que a prisão é um lugar que as pessoas vão ter acesso a direitos que talvez elas não teriam aqui fora, como alimentação, até mesmo um local para dormir, água, o que não é verdade, né? As pessoas passam por uma série de violações sistemáticas, cotidianas, que geram diversos traumas psicológicos e físicos e que elas buscam formas de resistência. E acabam que os medicamentos acabam cumprindo um pouco essa função, né, de acalmá-las, né? E elas mesmas pedindo isso, ou muitas vezes não pedindo, mas tendo isso receitado, né? Então, ao invés de a gente resolver o problema do encarceramento em massa com a garantia da liberdade, né, a liberdade sendo uma regra, a gente acaba usando medicamentos para manter essa população controlada, né, para manter essa população docilizada. E aí, quando eu digo violações sistemáticas de direito, eu estou falando de racionamento de água, de racionamento de luz, de comida que sempre é alvo de grandes reclamações, de muita dificuldade de acesso à saúde, de raríssimas vagas de estudo, de trabalho, de práticas que ainda persistem em relação às famílias, que é a revista vexatória, né, que é um procedimento considerado uma tortura mesmo para familiares e que atinge as pessoas presas, porque elas acabam querendo que seus familiares não passem por isso. E aí tudo isso gera esse caldo, né, esse caldo de violência mesmo, e a pessoa busca esse refúgio, muitas vezes por um psicotrópico controlado, né, um remédio controlado. E aí a gente, comparando isso, né, com a criminalização de algumas drogas, né, e aí as drogas consideradas ilícitas, é realmente algo bastante esquizofrênico, né, porque a gente criminaliza determinadas drogas, isso gera um encarceramento, as pessoas, à medida que elas entram nesse processo de encarceramento, elas acabam, por vezes, saindo dependentes de outras drogas e que podem ter efeitos, inclusive, colaterais e a longo prazo, muito sérios, né, desde a dependência até mesmo algumas sequelas, enfim. Eu acho que isso é importante a gente pensar como essa política de drogas ela acaba sendo extremamente hipócrita na prática, né? A gente acaba empurrando essas pessoas para um outro tipo de uso e, ao mesmo tempo, que a gente proíbe outro determinado uso. Até pegando um pouco do gancho, Luiz, os critérios para encarceramento aqui estão totalmente deturpados? Olha, eu acho que a gente tem que discutir os critérios, a gente tem que discutir como ponto de partida de um debate como esse, o que já foi falado aqui da cultura do encarceramento. Nós temos uma cultura no Brasil, que isso se repete em vários países ocidentais, principalmente a partir da década de 70, que atribui ao encarceramento uma maneira rápida de solucionar problemas sociais muito mais complexos. Então, existem vários exemplos aí que a gente pode dar, mas aqui no Brasil o que a gente tem é um reforço da busca pelo encarceramento como uma maneira de resolver conflitos que poderiam ser resolvidos de outra maneira muito mais eficiente. Mas essas maneiras mais eficientes não estão disponíveis. Então, o judiciário brasileiro, por exemplo, se coloca numa posição, e aí eu também quero fazer aqui
acho que o judiciário tem que ser criticado por isso, mas também nós temos que reconhecer que essa posição não foi necessariamente autocolocada, que os juízes se colocam numa posição ali e que ele tem duas alternativas, num caso concreto, ou prende ou solta. E aí, todas as pressões a que aquela pessoa, juiz, está submetida, conduzem para que ele prenda. Ele não tem, não existe um juiz hoje que seja criticado por prender demais. Já com juízes que eventualmente soltam, e a gente acontece, inclusive, sanções administrativas e além de todo o risco que a pessoa sofre caso a pessoa que ela soltou eventualmente cometa alguma coisa. Então, todos os incentivos do sistema, e isso se reflete no sistema judicial, são pró-encarceramento. Como se o encarceramento fosse solucionar esses problemas. Então, todo isso que é um problema conceitual, é muito mais amplo, pode ser mais facilmente compreendido se a gente discutir a questão da prisão provisória. Então, a gente tem hoje no Brasil, pelos últimos dados do Infopen, que infelizmente são de 2014, a gente tem cerca de 40% de presos provisórios no Brasil. E faço referência também a uma pesquisa recente do IPEA, que acompanhou a condenação por alternativas à prisão ao final dos processos. Então nós temos, essa pesquisa do IPEA identificou que aproximadamente 90 mil pessoas, 90 mil presos num determinado ano, foram condenados a pena, que estavam presos provisoriamente, foram condenados a penas não privativas de liberdade ou foram absolvidos por algum outro motivo. Ou seja, o Estado brasileiro, numa circunstância de superencarceramento de 161%, a gente manteve 90 mil pessoas presas, que depois o próprio Estado disse, olha, não precisava. Isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Lembrando que São Paulo lidera, né, a lista Exatamente. Então essa é a realidade. Com mais preso provisório. Essa é a realidade nacional, ela se reflete em São Paulo de uma maneira. Todos os dados que a gente fala aqui do sistema nacional, em São Paulo são ainda mais graves, porque São Paulo tem uma representatividade tanto numérica quanto e mesmo proporcional mais ampla do que a gente está dizendo. Então nós temos o que quer dizer a gente prender provisoriamente tanta gente que depois o próprio Estado disse que não precisava estar presa. A gente está gastando recurso, a gente está dificultando políticas penitenciárias efetivas. Cada vez que nós temos uma penitenciária superlotada, não adianta a gente imaginar que vai ter qualquer tipo de política ressocializadora lá dentro. Nós estamos facilitando o trabalho das organizações criminosas, que estão recebendo ali gente que está tendo seu vínculo com a vida fora da prisão rompidos por aquele período, às vezes por anos. Por troco de quê? Por que a gente voluntariamente opta por essa política? Então, a minha resposta mais, claro, superficial para esse problema tão complexo é que as pessoas que estão envolvidas nesse sistema não estão se olhando como parte do problema. Ou talvez mais grave do que isso, nós não estamos conseguindo ver o encarceramento como problema. Enquanto nós nos mantivermos colocando o encarceramento como uma solução para problemas tão complexos que a gente não vê outra maneira de solucionar, a situação vai continuar a mesma. A gente precisa buscar, primeiro, um consenso, uma discussão efetivamente ampla, nacional, para dizer, olha, a prisão do jeito que está e o encarceramento da maneira que a gente aplica é um problema. Como nós fazemos para resolver esse problema? Aí a gente efetivamente senta e discute. Não tô, o problema acontece bem antes disso, né, Luiz? São problemas que antecedem muito, né, o encarceramento. São problemas que antecedem muito o encarceramento. Tem que tratar a causa, né? É um problema de todos nós, né? Eu acho que isso que é importante também das pessoas compreenderem. Quando a gente fala isso, parece que é um problema só dos outros, como você estava mencionando. Mas é um problema da sociedade, né? Do nosso sistema, da nossa desigualdade, da nossa história. A gente tem que ter uma consciência, né? Como o Luiz bem colocou, né? O juiz bom é o juiz que prende. Se ele soltar, ele né, tá numa... Então tem que mudar também a cultura, né? Tem que ter muita conscientização, né, do problema. É claro que, assim, nesse universo de magistrados, você vê um grande número de magistrados comprometidos também e que são garantistas, porque o juiz, é difícil ser juiz, eu calculo que seja. Porque você ser imparcial, eu, por exemplo, sou advogada, eu sou nada imparcial, eu sou parcial. Então, eu defendo uma ideia livremente, sou parcial em relação a... O juiz não pode ser parcial, não é? Então, isso já é muito difícil. E no que isso reflete no processo? Por exemplo, você vê um fato,
quando você aplica a pena, tem o artigo no Código Penal 59. O juiz, ao aplicar a pena, ele deve levar em consideração a personalidade do réu, as circunstâncias do fato e o comportamento da vítima. A gente fala assim, e parece banal. Parece Agora, simples. Quando você pensa na personalidade do réu, não existe no processo de conhecimento, e isso deveria ser feito no momento do aprisionamento investigativo, no processo administrativo, no procedimento administrativo instaurado pela Polícia Civil na investigação, para você ter efetivamente uma visão interdisciplinar daquela pessoa, ou seja, deveriam ter duplas de psicossocial, psicólogo e assistente social na delegacia, de plantão, como parte da equipe do sistema inteligente da polícia, que não é uma polícia inteligente, tem alguns pontos, tem algumas experiências interessantes, mas não é uma polícia estruturada em torno de um pensamento inteligente, que foi o que o Luiz colocou logo no começo, né? Então deviam ter equipes psicossociais nas delegacias para separar o que é um conflito que é possível ser mediado com o estabelecimento do diálogo, que é um instrumento que tem sido instituído, inclusive pelo professor Alvino Augusto de Sá, como instrumento de uma política pública nacional, por via do GEDUC, que foi uma experiência feita aqui, até sugiro que tragam ele no programa para falar sobre esse mecanismo, que é o espaço do diálogo. Isso é muito difícil. Não é? Então, quando você estabelece o diálogo na delegacia, você já separa o que é um conflito, que pode ser resolvido pela mediação, e o que é realmente um fato criminoso. Ali você já sabe quem é a personalidade desse agente. Só que quando ele chega a essa personalidade, não existe dados sobre isso. O juiz quando julga, ele julga pelo que ele acha, não pelo fato concreto, porque não existe prova de personalidade. E personalidade é um elemento do indivíduo, que é o indivíduo e que é muito complexo você auferir, né? Circunstâncias do crime. O crime, ele tem um começo, um meio e um fim. É uma ciência o direito. Ele estabelece esses passos em que o fato criminoso se consuma ou não. Então você tem o crime tentado, você tem o crime consumado, e por julgado já julgados de superiores tribunais, a tentativa ela praticamente desapareceu, por exemplo, no crime patrimonial. Então, eu defendi recentemente um caso que efetivamente o violador, o réu, ele se apoderou da motocicleta e tomou um tiro a queima-roupa e caiu no chão. Ora, ele não consumou o fato. É terrível, afinal ele atacou a vítima, é terrível. Eu não estou julgando o sentimento, eu estou julgando a técnica, não é verdade? Então eu tenho que separar o que é um crime tentado e o que é um crime consumado. Ele foi condenado por crime consumado. E não foi consumado, foi tentado, quer dizer, fugiu, feriu o artigo 14 do Código Penal, que define o que é consumação e o que é tentativa. Então, esse grau de violação da lei que nós estamos verificando, isso é que é revoltante. Você tem garantias constitucionais que chama princípio da presunção de inocência. São 250 anos que esse princípio vigora no ordenamento jurídico ocidental, né? Ele está dentro da nossa Constituição, né? A individualização está na Constituição, e nós violamos não só essas pessoas, violamos a nossa Constituição, porque o juiz, quando ele mantém preventivamente presa uma pessoa que depois ele absolve, ele viola o princípio da presunção de inocência, ele sanciona antes de auferir. Só para concluir esse raciocínio, eu acho que tem um dado aqui importante, veja, no estado de São Paulo, das 168 unidades, nós temos 43 centros de detenção provisória. Todos, absolutamente todos, estão com mais do dobro da população. Eu deixo para você essa relação. Todos. E aí, essa superlotação gera esse problema que a Mariana falou. E aí nós, que lutamos pelo equilíbrio social, pelos direitos humanos, a gente esquece que o agente prisional, ele também é um ser humano. Ele também adoece. Para ele também é vexatório a revista vexatória. Né? Para ele também é vexatório. Para ele é vexatório, é angustiante, é adoecedor. O número de suicídios e assassinatos dos agentes penitenciários e uma carreira que está às traças, num certo modo, que é uma carreira que foi criada pela gestão do Dr. Nagashi Furukawa, ela tem mais ou menos 15 anos de existência. O Dr. Nagashi Furukawa foi um secretário de Estado que lutou pela autonomia da política de atendimento a homens e mulheres encarcerados. É uma política muito diferente da política de segurança pública. São políticas completamente diferentes, e entre essas duas ações, entre as duas políticas públicas, existe o Poder Judiciário que emite o título executivo. Depois de emitida a sentença, esse trabalho com homem e mulher encarcerado é feito por uma equipe especializada, inclusive os agentes de escolta e vigilância penitenciária. Uma carreira que foi feita, foi criada para capacitar com o olhar do encarcerado a escolta,
para médico, para audiência, e isso não está acontecendo. O que a gambiarra que o Estado, de novo, teve que fazer? Estabelecer com a Polícia Militar um convênio via Segurança Pública, estabelecer um convênio, de novo, um retrocesso que ninguém falou nada, um mega retrocesso, de novo, delegando para a Polícia Militar, que não é a função da Polícia Militar, fazer escolta de preso, o que aumenta a impossibilidade de levar para audiência, aumenta a impossibilidade de levar para atendimento médico, que é sempre feito pela rede de SUS, embora eles se neguem, eles são per capita de SUS, o município recebe per capita de preso, eles pagam e não usam, não lhes é dada a possibilidade de usar, porque não tem escolta, e aí a gente teria que fazer mais 3 programas para falar sobre isso. Adriana, é que o programa ele acaba passando, Menina, né? desculpa, Eu queria abrir empolgadíssima. para a Mariana, no intervalo ela falou sobre um programa. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque daqui a pouco o programa voa e a gente não falou sobre ele, é importante, né, Mariana? Sim, vou tentar ser breve. O ITTC desenvolveu, desde o ano passado, uma agenda municipal para a justiça criminal. Né? O que significa esse documento, essa agenda? Eu acho que dialoga bastante também com as 16 medidas do IBCCRIM, que talvez o Guilherme possa falar depois também. Mas a ideia é, a gente precisa de uma cooperação dos 3 poderes, né? Então, tanto da União, os 3 poderes não, desculpa, das 3 esferas, né? Então tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios precisam se envolver, precisam estar articulados, tanto para a garantia das pessoas que estão presas, quanto para a garantia das pessoas que foram selecionadas e ainda não estão presas, tem alguma passagem pelo sistema de justiça criminal. E aí essa agenda de propostas, né, de diretrizes, para o município começar a se responsabilizar também por esse processo de encarceramento em massa, ela é composta de 4 momentos. Né? A gente dividiu por mais ou menos um percurso que a pessoa pode se envolver com o sistema de justiça criminal. Então, o primeiro momento, ele é até mesmo antes da atuação da polícia. Né? Então, outras formas de resolver os conflitos, como a própria justiça restaurativa, processos de mediação, de conciliação. Né? Então, a gente acha que é possível que o município viabilize outras formas, né, de resolver conflitos e que façam que esses conflitos nem cheguem ao sistema de justiça criminal por meio da polícia. Então, esse seria um primeiro momento. O segundo momento seria o momento que a pessoa foi selecionada e vai passar por uma audiência. Hoje em dia, né, durante a semana, exceto os plantões, as pessoas aqui em São Paulo estão passando por audiências de custódia. Isso está em expansão, né, enfim, em breve a gente vai conseguir que isso esteja em vigor em absolutamente todos os casos. Então, nesse momento de audiência de custódia, o que essa pessoa vai precisar? Ela vai ser encaminhada para um serviço, né, do município de atendimento à saúde, para tratamento de drogas. Então, esse seria mais ou menos um segundo momento. O terceiro momento é, então, a situação da pessoa presa, né? Então, dentro da prisão, como ela vai conseguir acessar os serviços municipais? Então, como o SUS, como o SUAS, né? Como a vigilância sanitária, enfim, como as secretarias municipais vão fazer para garantir o direito dessas pessoas que fazem parte da população do município, né? E que, dependendo do município que a gente está falando, tem um impacto muito grande. Tem uma cidade chamada Balbinos, que a maioria da população é a população que está presa, né? Existem mais pessoas presas em Balbinos. Onde fica essa? Aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. E, enfim, para ter uma dimensão de como existe um impacto muito grande, né, de uma unidade prisional no território municipal. E aí um quarto momento que encerra esse fluxo dessa agenda é o momento pós, né, o momento saída da prisão. Então, a situação das pessoas são egressas, né? Então, ok, cumpri minha pena ou fui presa provisória, consegui a liberdade provisória, como eu vou continuar a minha vida a partir dessa passagem? Né? Há uma série de dificuldades de conseguir documentação, de conseguir emprego, de, enfim, conseguir tocar a vida, até mesmo ir cumprindo as medidas que são estabelecidas, né? Enfim, se a pessoa tem que assinar um livramento condicional, enfim, se ela tem alguma questão ainda para assinar, que a gente chama de assinar no fórum, e para terminar. E isso envolve também custos, dinheiro, enfim, como que ela consegue financiar o transporte. Então, mais ou menos essa síntese rápida da agenda municipal. Bom, são propostas, são soluções. Agora a gente está já encaminhando para as considerações finais. Eu gostaria que cada um de vocês, vou começar pelo Luiz, falasse um pouquinho sobre as possíveis soluções, as alternativas, para que a gente consiga não só cumprir essa meta, mas melhorar, né, essa meta e aumentar esse percentual aí de redução. Tá, vou falar 1 minuto. A gente, como IBCCRIM, fez uma proposta no sentido de alterações legislativas que podem levar, não sozinhas não levarão, mas podem levar a uma rediscussão
dessa cultura do encarceramento, são as 16 medidas contra o encarceramento em massa. Quem tiver interesse, essas medidas estão disponíveis no site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br. Lá vai ter um banner para essas medidas. Elas foram construídas em conjunto com a Pastoral Carcerária, a Associação dos Juízes para a Democracia e o Centro de Estudos de Direito e Desigualdade da Universidade de Brasília. E a ideia é efetivamente fomentar uma discussão, debates a respeito da cultura do encarceramento e de como precisamos de uma maneira diferente de ver a solução dos problemas sociais. A gente oferece isso como uma contribuição para o debate. O ITTC participou também tanto da elaboração quanto agora da disseminação dessa mensagem, e também convido a todas e todos que se interessem em conhecer esse conteúdo e, claro, nos convidar, nos proporcionar a apresentar onde for possível, como aqui. Muito obrigada, Mariana. Bom, obrigada. Acho que numa rápida síntese, o que o ITTC tem a passar como mensagem em resposta a esse cenário calamitoso, enfim, um cenário que é uma responsabilidade de todos nós, é pensar outras formas de solução de conflitos. Então, a gente começar a entender um pouco como funcionam a justiça restaurativa, enfim, outras formas que a gente possa lidar com os conflitos sociais. E, junto a isso, junto ao documento, né, do IBCCRIM, que a gente endossa, a gente apoia, a gente tem uma perspectiva de trabalhar a responsabilização do Poder Judiciário também, né? Hoje em dia existem dispositivos desencarceradores, existem dispositivos legais que precisam ser utilizados. E aí eu dou um exemplo, né, relacionado à questão das mulheres, que é a prisão-albergue domiciliar, que recentemente é uma medida que pode, na cautelar, né, ela pode substituir a prisão preventiva, então a pessoa vai ficar em casa, ela é chamada também de confinamento domiciliar, e existem duas hipóteses que são específicas para as mulheres, que são gestantes e mulheres com filhos até 12 anos. E em 2016 houve uma expansão, né, antes eram gestantes a partir do 7º mês, hoje em dia são só gestantes, e antes eram mulheres com filhos de até 6 anos, hoje com filhos de até 12 anos. Essa expansão veio a partir de uma lei chamada Marco Legal da Primeira Infância e que ainda tem uma resistência muito grande de ser aplicada, né? A gente vê pouquíssimos casos em que os juízes aplicam essa medida, que é uma medida desencarceradora, é uma medida restritiva, né? Não é qualquer coisa ficar restrita ao ambiente doméstico, né? Até na nossa pesquisa a gente visualizou que isso tem que ser avaliado também com cuidado, porque as mulheres sofrem violência doméstica, então nesses casos é preciso também uma ponderação sobre qual é o caso dessa mulher, se isso vai ser também seguro para ela, pensando que as mulheres sofrem violência doméstica, geralmente no ambiente familiar. Então a gente busca cada vez mais fomentar a aplicação dessas medidas desencarceradoras, né? A própria lei de medidas cautelares, o cumprimento da lei de execução penal, enfim, a gente tem buscado esse diálogo maior com o Poder Judiciário. Adriana. Quero agradecer, Carla, pela oportunidade, os meus novos parceiros. Espero que a gente consiga também unir forças, porque trabalhamos todos na mesma direção, e deixar à disposição a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB e o Conselho Penitenciário, que tem plenárias todas as terças-feiras. A gente é um espaço interdisciplinar, lá tem psiquiatras, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, é um grupo interdisciplinar que discute a questão do fenômeno criminal. E a Comissão de Política Criminal, que também tem grupos atuantes de advogados e voluntários de outras atividades profissionais como antropologia, assistência social. Nosso e-mail, posso deixar, né? É penitenciaria@oabsp.org.br. As pessoas que tiverem interesse em participar, mandar sugestões, tirar alguma dúvida, saber qual é a programação das intervenções que nós fazemos. Inclusive hoje a gente tem uma preocupação não só em estar presente dentro das unidades com projetos de cultura, com uma possibilidade, a gente tem em andamento já protocolado e homologado pelo Judiciário a remissão de pena das mulheres que estão na unidade materno-infantil da PFC, para que as atividades que esses voluntários levam, que é atividade cultural, de cinema, música, yoga e tal, possa servir a cada 12 horas de atividade com a possibilidade de remissão de pena. A gente tem tomado medidas em nome do OAB e do Conselho também como uma contribuição para as medidas de desencarceramento.
Não é? E também deixar aqui uma mensagem, né, para os municípios, para as comarcas, para a sociedade civil, porque veja, qualquer um de nós está no alvo desse sistema, qualquer um de nós, qualquer familiar, os conselhos de comunidade precisam se acionar até para participar da elaboração dos planos diretores. Obrigada. Maravilha, eu que agradeço a presença de vocês e todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui para o nosso programa. O programa Assembleia Segurança de hoje termina aqui. Participe você também das nossas discussões, mande dúvida, crítica, sugestão. O e-mail é assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.